Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como todos sabem, devido a essa problemática do coronavírus, a gente está sem ter encontros presenciais, sem ter aulas presenciais, né? E através dos meios de comunicação, através da internet mais especificamente, a gente está propondo atividades para vocês, estou propondo atividades. E como uma aluna veio me perguntar no privado como eu ia responder, como eu ia corrigir essas questões, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Onde a gente vai fazer a leitura das questões do monitor e eu vou explicar como chegar na resposta correta, tá certo? Vou tentar fazer isso de uma maneira um pouco rápida, o mais rápido que for possível, para que o vídeo não fique tão extenso, tá? Essa semana, a atividade dessa semana, atividade proposta, ela é uma atividade que vai trabalhar a interpretação de texto, vai trabalhar também duas figuras de linguagem, a ironia e o eufemismo. E vai falar um pouquinho só sobre linguagem formal também e linguagem informal, que é a mesma coisa que linguagem coloquial, tá bom? Então, à medida que a gente for lendo as questões, for fazendo a leitura, eu vou explicando também para vocês, tudo bem? Vamos lá. Esse texto aqui, que a gente vai iniciar fazendo a leitura, é uma crônica, tá, de Rubem Alves. Rubem Alves, que é um autor bastante conhecido, e também uma crônica, né, um tipo de texto bastante comum. A crônica ela é predominantemente pequena, tá? E ela visa narrar fatos cotidianos, né? Ela é narrativa, então ela visa narrar fatos que acontecem, chamar atenção para alguma coisa, criticar alguma coisa. Então, nesse momento, eu vou fazer a leitura aqui no vídeo, mas eu peço que vocês também acompanhem aí, tá bom? Depois, atividade pelo caderno, tá? Por outro meio. Aqui, o título é Gestos Amorosos. A gente vai ver se realmente os gestos são de amor mesmo, tá bom? Mais embaixo. Fala o seguinte: dei-me conta de que estava velho cerca de 25 anos atrás. Já contei o ocorrido várias vezes, mas vou contá-lo novamente. Era uma tarde em São Paulo, tomei o metrô, estava cheio, segurei-me num balastre sem problemas. Eu não tinha dificuldade de locomoção. Comecei a fazer algo que me dá prazer, ler o rosto das pessoas. Os rostos são objetos oníricos, fazem sonhar. Muitas crônicas já foram escritas provocadas por um rosto, até mesmo o nosso, refletido no espelho. Estava eu entregue a esse exercício literário quando, ao passar de um livro para o outro, isto é, de um rosto para o outro, defrontei-me com uma jovem assentada que estava fazendo comigo aquilo que eu estava fazendo com os outros. Ela me olhava com o rosto calmo e não desviou o olhar quando os olhos se encontraram com os meus, prova de que ela me achava bonito. Eu sorri para ela, ela sorriu para mim, e logo o sonho sugeriu uma crônica. Professor da Unicamp se encontra num vagão de metrô com uma jovem que seria o amor da sua vida. Foi então que ela me fez um gesto amoroso. Ela se levantou e me ofereceu o seu lugar. Maldita delicadeza. O seu gesto amoroso me humilhou e perfurou meu coração. E eu não tinha alternativa. Como rejeitar um gesto tão delicado? Remoendo-me de raiva e sorrindo, assentei no lugar que ela deixara para mim. Sim, ela me achara bonito, tão bonito quanto seu avô. Aconteceu faz mais ou menos um mês. Era a festa de aniversário de minha nora. Muitos amigos, casais jovens, segundo minha maneira de avaliar a idade. Eu estava sentado numa cadeira no jardim, observando de longe, e nesse momento chegou um jovem casal amigo. Quando a mulher, jovem e bonita, me viu, ela veio em minha direção para me cumprimentar. Então eu fiz um gesto de levantar-me, mas ela delicadamente me disse: "Não, fique sentadinho aí." Se ela tivesse me dito apenas "não é preciso se levantar", eu não teria me perturbado. Mas o fio da navalha estava precisamente na palavra assentadinho. Se eu fosse moço, ela não teria dito assentadinho. E foi justamente essa palavra que me obrigou a levantar para provar que eu ainda era capaz de levantar-me e assentar-me. Fiquei com dó dela, porque eu, no meio de uma risada, disse-lhe que acabara de me dar uma punhalada.
Contei esse acontecido para uma amiga, mais ou menos da minha idade, e ela me disse: estou só esperando que alguém venha até mim com a mão em concha, bata na minha bochecha dizendo: mas que bonitinha, eu acho que eu vou dar um murro no nariz. Vem depois as grosserias a que nós, os velhos, somos submetidos na sala de espera dos aeroportos. Para começar, não entendo por que velho é politicamente incorreto. Idoso é palavra de fila de banco e de fila de supermercado. Velho, ao contrário, pertence ao universo da poesia. Já imaginaram se o Hemingway tivesse dado ao seu clássico livro o nome O Idoso e o Mar? Já imaginaram um casal de cabelos brancos, o marido chamando a mulher de minha idosa querida? Os alto-falantes nos aeroportos convocam as crianças, gestantes, as pessoas com dificuldade de locomoção e a melhor idade. Alguém acredita nisso? Os velhos não acreditam. Então, essa expressão melhor idade só pode ser gozação. Aqui o autor... Gestos amorosos foi tirado da Folha de São Paulo, aqui, um jornal, em 2008. E logo depois fala assim, ó, responda às questões a seguir sobre a crônica lida. Qual fato foi narrado nessa crônica? Pessoal, o título da crônica é Gestos Amorosos. E aí, pessoal, esses gestos amorosos, o que vocês acham? Esses gestos é porque as pessoas se apaixonavam por eles, faziam realmente um gesto de amor? Ou será que nessa crônica ele tá narrando o momento que ele percebeu que estava velho? Porque todo mundo começa a tratar ele com mais carinho? Então, pessoal, é exatamente isso. Nessa crônica, o autor, ele conta, ele relata fatos que aconteceram no dia a dia dele, no metrô, e logo depois em uma festa de aniversário, que fizeram com que ele entendesse que já estava velho. As pessoas tudo fazendo, o velhinho e tudo, fica sentadinho, usando as palavras no diminutivo para tornar-se mais carinhoso, mais fofinho e tudo. Então, vocês vão responder isso, tá certo? Que ele narra esse momento em que ele percebe que está velho, por conta do tratamento que as pessoas passaram a ter para com ele. Na letra B, fala o seguinte: em que pessoa do discurso está a história narrada? Vamos lá entender isso. Vem aqui. Ok, vamos lá. O discurso, ele tem 3 pessoas, tá? A primeira pessoa é quem fala, ou seja, sou eu. A segunda pessoa é com quem se fala, ou seja, é tu. Esse termo ficou muito bonito, não dá para entender. E a terceira pessoa é de quem se fala, ou seja, ele. Lembrando que aqui é no singular, também vai ter o plural desses aqui, tá certo? Isso aqui é no singular, tá? Sim, singular. Esse texto aqui, pessoal, o autor, ele relata uma experiência dele, é quem fala realmente que vive as coisas, ele tá em primeira pessoa. Quem fala é quem vive as coisas. Ou ele tá em terceira pessoa, ele tá contando uma história com ele tá contando uma história que é dos outros. É aqui, tudo que ele narra, ele tá falando que aconteceu com ele mesmo. Então, vocês vão marcar aí primeira pessoa, tá? Primeira pessoa do discurso. Deixa eu voltar lá pra nossa atividade. Aqui no caso é o primeiro quadradinho aqui, ó. Primeira pessoa do singular, tá bom? Lembrando que a primeira pessoa do plural aí seria nós, tá? Vou soltar. A letra C pergunta: quem é o personagem principal da história? Gente, qual é o personagem principal aqui? Eu acabei de responder que os fatos eles são narrados em primeira pessoa. Como esses fatos eles são narrados em primeira pessoa, o personagem principal aqui é o próprio autor da
crônica, tá? Então, o personagem principal e também o autor da crônica, né, seria o próprio Rubem Alves, tá? Então, o personagem principal aqui é o próprio autor, já que ele conta uma história dele. Vamos aqui para passar para a questão 2. A questão 2 pergunta o seguinte: além do encontro com a moça no metrô, o cronista, ele expõe outra situação que acabou evidenciando que ele era idoso. Que situação foi essa? Voltando lá para o texto, a gente vai ler lá novamente e percebe que ele expõe o momento da moça do metrô e também ele expõe no momento em que ele está no... casamento não, desculpa, no aniversário da nora dele. E uma moça jovem encontra com ele e ele quer cumprimentar ela e ele quer se levantar e ela fala: não, fique sentadinho aí mesmo, pode ficar sentadinho. E nesse momento é outro fato também que ajudou ele a perceber, já que estava velho, né? Então essa outra situação que você vai descrever aqui na 2, exatamente essa situação que ocorreu com o autor no momento do aniversário da nora dele, tá? Na 3, onde é que essa crônica foi publicada? E além desse veículo, onde mais podemos encontrar crônicas? Então, pessoal, vamos lá voltar aqui para cima. Olha só, essa crônica, ela foi publicada aqui, deixa eu ver se eu consigo focar, no Folha de São Paulo, tá? Folha de São Paulo é um jornal, tá certo? Folha de São Paulo é um jornal. Mas só tem crônica em jornal? Não. A gente também tem crônicas em revistas, a gente também tem crônicas em livros, tá? Como no caso do exemplo que eu dei para vocês de 2008 também, o mesmo autor publicou um livro, certo? E agora também, com o advento da internet, a gente vai poder encontrar também em blogs, em páginas de internet, tá bom? É importante que vocês também saibam isso e também lembrem desses meios novos, tá? Na questão 3, fala o seguinte: em alguns trechos da crônica aparecem palavras no diminutivo. Em que trecho essas palavras aparecem? Vai aparecer, por exemplo, aqui, ó. Você vai fazer uma releitura do texto e vai procurar onde é que eu tenho palavras no diminutivo. Por exemplo, esse assentadinho aqui, ó. Ah, pode ficar sentadinho, sabe? Como se fosse velhinho e tudo, aquela coisa até um pouco... não sei se é a palavra correta, é um pouco de pena, né? Com relação à idade. É tanto que o autor fala que ele levantou e ele se sentou de novo só para mostrar que ele era capaz de se levantar, que ele não tinha problemas de locomoção. Então, você vai procurar as palavras onde tem diminutivo. Aqui o exemplo seria o assentadinho. E vamos colocar aqui na letra A da questão 4, tá? Aí aqui já nessa 5, a gente vai ter que pensar um pouquinho também no que é linguagem formal e no que é linguagem informal, tá bom? Pessoal, o que é linguagem formal? A gente, quando vai para algum lugar e precisa escolher uma roupa, a gente pensa, né, em que roupa seria boa para aquele local.